Viva está com o Casa Comum. Em estúdio temos, como é habitual, Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco. Bem-vindos. Vamos começar pela redução do IRS. O diploma do Governo vai ser discutido esta sexta-feira no Parlamento, uma descida de cerca de 500 milhões, abrangendo até ao 8º escalão, sendo aprovada, terá efeitos a partir de setembro e com retroativos. Mariana Vieira da Silva, é muito popular ouvir um Governo defender a baixa de impostos, mas pergunto-lhe se é a altura ideal para uma descida de impostos neste momento e se de alguma maneira vê isto como uma medida eleitoral para apanhar as autárquicas do outono, ainda sem data. Muito boa tarde aos dois. Se é uma medida muito popular, então não resisto em dizer que o grande responsável pelas descidas do IRS nos últimos anos é mesmo o Partido Socialista, porque mesmo aquela que os portugueses sentiram maioritariamente no ano passado resulta do orçamento para 2024, aprovado em 2023 pelo governo do Partido Socialista. Também a proposta do ano passado foi, na verdade, a proposta que foi aprovada foi a do Partido Socialista, mas na verdade, desde 2017 que o Partido Socialista tem vindo sempre a contribuir para a redução do IRS, priorizando os escalões mais baixos, de entre os que pagam IRS, porque depois ainda temos as pessoas com rendimentos mais baixos que não pagam IRS. E o Partido Socialista não pode deixar de referir que essa injustiça resulta também de, na verdade, os impostos que são em Portugal mais altos do que no resto dos países europeus são os impostos indiretos, nomeadamente o IVA. Aí sim nós temos um peso muito significativamente acima do que acontece noutros países. Quanto ao IRS, quanto à parte do rendimento do trabalho que é líquida, Portugal está alinhado com a média dos países da União Europeia. O que é que queria dizer sobre o contexto em que aprovamos esta medida? Já desde a campanha eleitoral, o Partido Socialista vem chamando a atenção para um cenário macroeconómico irrealista que a AD apresentou, e a cada semana que passa há mais indicações de que a economia está numa situação em cadeia de uma ligeira recessão, que a nível internacional a incerteza cresce cada vez mais e, portanto, também é preciso que o Governo explique porque é que entende que tem estas condições, porque até para a confiança dos portugueses na nossa democracia, a última coisa que pode acontecer é voltarmos a ter períodos de retrocesso. E, portanto, cada vez que se toma uma medida, ela tem que ser tomada com a certeza de que não se volta atrás nela. Tem sido essa sempre a lógica com que temos abordado. Este pode não ser um momento ideal. Preocupações com o cenário macroeconómico e as condições desta medida, preocupações com a equidade, uma vez que nesta formulação nós estaremos a beneficiar mais rendimentos mais elevados e menos as classes médias, mesmo médias. Mas naturalmente o Governo, o PS já tem vindo a dizer que não obstaculizará esta medida, também não deixará de, no debate, assinalar e propor, ou seja, vai viabilizar alternativas. E esse tem sido a postura do PS. Eduardo Pacheco, tendo em conta esta perda de receita, de que estamos a falar, 500 milhões, numa altura em que se anuncia investimentos em defesa, pergunto-lhe se o Governo pode dar-se ao luxo desta perda de receita. Boa tarde. 2 comentários prévios. Em primeiro lugar, dizer que é uma promessa eleitoral e é bom que os governos cumpram as suas promessas eleitorais. Que o Governo quer reduzir em cerca de 2 mil milhões ao longo do mandato e, portanto, é normal, não deve ser surpresa que comece fazendo 500 milhões e, porventura, se calhar, a este ritmo, para cumprir a promessa que fez aos portugueses. Se é algo eleitoralista, eu, até por aquilo que a Mariana acabou de dizer, e pelos resultados eleitorais, eu tenho dúvidas, porque já não rende aqueles votos que se calhar há 10 anos renderia. Senão o PS teria ganho as eleições porque promoveu uma descida de IRS, e a AD, que também a promoveu, com o IRS jovem, etc., e subiu 2%. O que significa que também não foi buscar tantos eleitores à custa desta medida, como porventura, se calhar há 10 anos isso acontecia. Mas aquilo que nós temos a percepção é que os impostos são elevados, nomeadamente os impostos sobre os rendimentos. Mas podem dizer, na média, mas o problema é que incide sobre rendimentos
que são relativamente baixos. Quer dizer, a partir de 2.000 euros, parece que as pessoas estão ricas. Eu recordo que uma vez dizia-me a senhora que me corta o cabelo há 30 anos, dizia-me ela assim, olha, eu tenho pena de receber o que eu recebo aqui, que não recebo nada por aí à lei, é cabeleireira, mas porque já não tenho direito a isto, não tenho direito àquilo, não tenho direito àquele outro. E, portanto, eu preferi receber menos de 200 ou 300 euros e aquilo que eu ia buscar por fora em termos de benefícios que suplantava isso. Ora bem, é esse o nosso problema. Por isso é que tem que se ir aos escalões mais superiores, que é a classe média. São os tais jovens casais que cada um ganha 1.000 e tal euros e depois tem 2.000 e tal euros e que para pagar a casa já se vê aflito e que automaticamente temos que lhes reduzir os impostos e aumentar o rendimento. E é sensível a este argumento da Mariana Vieira da Silva de que o momento pode não ser o melhor tendo em conta o contexto internacional? Veja, do ponto de vista macroeconómico, eu penso que tem uma racionalidade. Porque, efetivamente, poderia-se pôr a questão assim. São 2.000 milhões ao longo do mandato, não tem que começar já. Podia-se começar no próximo ano e fazer 700 no próximo ano, se as condições o permitissem. Bem, tudo bem. Mas, neste momento, aquilo que nós sabemos pelas questões internacionais e pela crise internacional é que pode haver uma menor evolução positiva da economia internacional, o que afeta as nossas exportações. E aquilo que dá para perceber com esta medida também é que o Governo quer compensar isso de alguma forma, promovendo a procura interna e aumentando a procura interna para que a economia para que o produto continue a crescer ao ritmo que o Governo deseja. E, portanto, tem esse efeito macro. Depois, a perca de receita são 500 milhões? Não. Se esses 500 milhões forem gastos em consumo, rapidamente vai buscar 25% quase ao IVA, que as pessoas vão se gastarem no verão na praia ou aqui ou em acolá. E não é esse o valor. Agora, no entanto, é preciso, o Governo tem que, e aí eu aceito, que perante aquilo que têm sido as reservas do Conselho de Finanças Públicas ou da Comissão Europeia, que poderemos entrar em déficit rapidamente, o Governo tem que, não com base em fé, mas com base em factos, demonstrar que esta medida não nos vai levar para esse caminho. Vamos passar ao relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, que dá conta, sabe-se agora, de que a morte de um homem durante a greve do INEM em novembro do ano passado poderia ter sido evitada. Mariana Vieira da Silva, o PS já veio pedir que sejam tiradas consequências políticas, a Ministra da Saúde diz que não se demite. Tudo pode sobrar para o Presidente do INEM? Um segundinho mesmo só para dizer que o problema das condições financeiras para tomar estas medidas foi já visível no passado, porque o Governo alargou muitíssimo o IRS jovem e, sem nunca ter dito que o faria, a seguir voltou atrás na medida de devolução de propinas que estava em vigor. E, portanto, nós temos efetivamente já este tipo de contrapartidas que nunca foram explicitadas, e é por isso que é muito importante que agora, na hora em que apresenta esta medida, o Governo diga que condições é que tem e, por exemplo, o que é que vai deixar de fazer, que está a ser feito neste momento, porque já aconteceu no caso dos jovens. Aumentámos o IRS jovem, aumentou o Governo, mas, por outro lado, retirou uma medida que, legitimamente, os jovens tinham expectativa de receber, uma vez que ela estava aprovada e foi paga em anos anteriores. Sobre o relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e sobre o INEM, eu queria, em primeiro lugar, dizer uma coisa, até por experiência governativa minha. Eu gosto muito pouco deste tipo de associações de mortos ocorridos em contextos diversos a pedir demissões de ministros, tanto que não o fiz. Mas o que está aqui em causa com a Ministra da Saúde é bastante mais lato do que isso. É que a Ministra da Saúde chegou há mais ou menos 14 meses, deve ter feito agora 1 ano e 1 mês da sua primeira audição na Assembleia da República, e todas as vezes que foi à Assembleia da República atribuiu responsabilidades a alguém por alguma coisa. Começou logo por dizer que toda a hierarquia do Ministério da Saúde e das administrações hospitalares tinha inúmeras fragilidades e responsabilidades a assumir. Já responsabilizou utentes por não utilizarem, de acordo com a Ministra, de forma correta os serviços e a distribuição. Já responsabilizou administrações hospitalares, já responsabilizou diretores do INEM e de outros serviços seus que demitiu. E agora acaba a dizer, perante um relatório, que não é o primeiro sobre este assunto, porque já houve um em fevereiro que dizia que naquele dia em concreto, pelo menos metade das chamadas não foram atendidas.
e associava isso ao não ter sido definidos serviços mínimos, porque a comunicação dentro do Ministério não ocorreu, nomeadamente o INEM não foi informado. Já agora aí a Ministra diz que a responsabilidade é da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, apesar dela também ter recebido o e-mail e a sua Secretária de Estado. E, portanto, nós temos aqui um mecanismo permanente de desresponsabilização, que já veio até aos utentes e aos trabalhadores, que, quanto a mim, além de ser inaceitável, e por isso dizemos que a Ministra precisa de assumir as suas responsabilidades, Mas isso significa o quê também? tira totalmente a autoridade à Ministra da Saúde. Se o Primeiro-Ministro não compreende que uma Ministra, neste quadro, dificilmente terá a capacidade de fazer as reformas de que o SNS precisa, eu compreendo isso muito mal, porque todos os serviços já sabem que qualquer coisa que aconteça vão sempre ser eles os responsabilizados, os trabalhadores o mesmo, e isto não é uma maneira adequada de gerir uma área tão complexa como é o Ministério da Saúde, e por isso provavelmente o Partido Socialista é o único partido que ainda não pediu a demissão da Ministra da Saúde, mas o que aqui está em causa verdadeiramente é total incapacidade de assunção de responsabilidades. O que é que o PS pede exatamente? E a consequência... O PS neste momento pediu para a Ministra ir ao Parlamento, porque há perguntas que precisam de ser respondidas detalhadamente. Recebeu o e-mail, o que é que fez ao e-mail, porque é que não decretou serviços mínimos, que relação é que teve com a direção... Todo este caminho ajuda, espero eu, a Ministra da Saúde a compreender que não tem as condições de fazer o que é preciso fazer. Porque uma pessoa que culpa sempre outros dificilmente tem condições de governar. Eduardo Pacheco, a Ministra tem, de facto, condições para continuar em funções? Ou o facto de ser uma dirigente do PSD, sendo Presidente do Conselho de Jurisdição do partido, e uma pessoa que, nitidamente, o Primeiro-Ministro tem querido muito segurar, fazem com que a Ministra se mantenha? Ou há aqui outra coisa? Então, só que diga que esse não pode ser o critério. Esse não pode ser o critério, e posso ir mais longe com duas pessoas que eu admiro imenso, o professor Cavaco Silva e a doutora Leonor Beleza, que têm uma relação pessoal que supera a relação política, mas no momento em que o professor Cavaco Silva compreendeu que politicamente era insustentável perante uma situação injusta, mas agora isto não é o caso. Era politicamente insustentável a permanência da doutora Leonor Beleza no Ministério da Saúde, acordaram a sua saída. E, portanto, não pode ser o facto de ter cargos, etc., que faz com que fique ou não fique. Agora, antes de responder, porque responderei, permita só dizer, eu acho que as pessoas estão cansadas, e isso é que deve ser o fundamental que nós devíamos preocupar-nos, estão cansadas de não haver nenhuma responsabilização. De coisa nenhuma. Quer dizer, a notícia destes dias de uma grávida que andou a percorrer 5 hospitais e o bebê acabou por morrer. E ninguém é responsável por coisa nenhuma. Não, quer dizer, e isso é insustentável. E não é se muda a ministra, mas tudo fica igual. Para o ano, temos uma grávida que corre de 6 hospitais. Então, que responsabilização política primeiro, é antes de ir à responsabilização política, deve-se atuar, e aqui por isso é que eu depois vou chegar à Ministra. A Ministra tem que apurar, mas não é daqui a 50 anos, é rapidamente o que aconteceu e as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades. Em relação à grávida. A grávida, ao INEM, seja todos os casos que a gente tem ouvido. Isso é exercer liderança. É dizer, meus amigos, isto aqui não é para brincar, estamos a tratar da vida das pessoas. E, portanto, vamos apurar responsabilidades e as pessoas têm que assumi-las a 100%. Seja no INEM, numa direção hospitalar, num centro de saúde, seja onde for. Porque aí é mostrar logo a liderança. Segundo, não é possível apurar responsabilidades, porque pode ser caso em que ninguém é completamente responsável. Mas percebe-se qual foi o problema e apontar de imediato uma solução para o problema. Se não fizer nada disto, se não tiver soluções para os problemas, se não consegue apurar responsabilidades do que aconteceu, então a responsabilidade é mesmo sua. Porque não tem capacidade de ir até ao fim. Conclusão? E aí só tem uma coisa, que é sair ela própria. Vamos então às presidenciais. Mariana Vieira da Silva, tivemos na semana passada a nega de António Vitorino, que diz que um dia há de contar a história porque é que deu esta nega, sobre o seu não avanço para estas eleições presidenciais de janeiro. Soubemos hoje também que Augusto Santos Silva também não avança para as presidenciais, de antes passa uma
eventual candidatura abrangente e independente, abrangente à esquerda e independente, estamos a falar provavelmente de António Sampaio da Nova. Deixou essa aberta Augusto Santos Silva. Resta ao PS agora ou apoiar António José Seguro ou eventualmente António Sampaio da Nova? Bom, de facto, o tema presidenciais não é um tema fácil para o Partido Socialista e tem sido assim já há várias décadas, com poucas exceções. E os objetivos que a direção anterior do Partido Socialista, de que eu fiz parte, de por esta vez conseguir ter um candidato que o PS no seu todo pudesse apoiar, não se têm revelado fáceis. E desse ponto de vista, creio que é importante a decisão que o secretário-geral do PS tomou de fazer esta discussão internamente ao Partido Socialista, que se antevê, pelo menos com algum grau de polémica, depois das eleições autárquicas. A verdade é que, apesar desta decisão, o candidato António José Seguro tem estado a fazer o seu trabalho no terreno e isto significa que é preciso que quem ainda entenda que no espaço ao centro e à esquerda pode haver lugar para mais uma candidatura ou para mais candidaturas, precise de se organizar e de fazer isso com alguma rapidez. Porque a verdade é que ainda a semana passada tivemos o anúncio de mais um candidato à direita, ainda se continua a falar da possibilidade de haver outros candidatos à direita e, portanto, a sobrelotação do campo da direita no que diz respeito a candidatos presidenciais é muita e quanto a mim, insuficiente representação no campo do centro-esquerda é também ainda visível. E, portanto, eu, disciplinadamente, cumprirei esta preocupação de tentar não criar até às autárquicas este tipo de polémica, mas também não retiro nada do que já disse e revejo-me nesta posição que Augusto Santos Silva tomou, ou disse, de ainda existir espaço para mais uma candidatura e de haver ganhos, precisamente porque aquilo que era necessário até face às recentes votações à esquerda no nosso país era capacidade de agregação. E o que é que acha de António Sampaio da Nova, se for de facto este o nome a avançar? Eu julgo que o facto de o ter apoiado há 10 anos diz bem o que é que acho de António Sampaio da Nova. Agora, para podermos apoiar candidatos presidenciais, precisamos que eles manifestem a sua vontade de ser candidato. E isso até ver não aconteceu. Mas que aconteça rapidamente, pelo menos. Pois, isso foi o que disse há pouco. Duarte Pacheco, sobre a entrada em cena de um outro militar, Isidro de Moraes Pereira, apoiado eventualmente pelo Chega, pode atropelar a candidatura de Marcos Mendes? Ora bem, primeiro, nas últimas eleições o centro-direita teve cerca de 60 e pouco por cento dos votos. Portanto, é normal que também possa ter agora 60% dos candidatos presidenciais. O que significa é que... Embora a distribuição possa não ser tão Não, o que significa é que à esquerda a divisão pode fazer com que nenhum passe à segunda volta. E, portanto, eu acho que é esta reflexão que o centro-esquerda pode fazer, nem que seja na escolha do mal menor, mas se prolifera, já temos o António Filipe, que é uma pessoa estimável e que eu admiro imenso, vindo pelo PCP, portanto, mas daqui a pouco podem correr o risco de nenhum passar, isso é uma reflexão que eles devem fazer. No centro-direita, quer dizer, se essa candidatura aparecer, eu acho que quem poderia ficar prejudicado é sobretudo o Almirante. Gouveia Melo, tem que voltar o candidato Gouveia Melo e não o candidato Marcos Mendes. Porque o candidato Marcos Mendes, para passar à segunda volta, e aí vamos pensar que vamos dizer por fases, tem que sobretudo consolidar o eleitorado da AD do PSD. Porque se significar que tem 23%, 24%, 25%, 27%, 30%, está na segunda volta, é isso que ele tem que fazer. Ora bem, o Almirante Gouveia Melo é que vai buscar a vários campos e parte desse eleitorado contra os partidos, que quer uma pessoa fora da vida política, etc.,
é que hoje está mais disponível para votar em Gouveia Melo e pode estar disponível para votar num outro candidato com as mesmas características, independentemente de ser militar ou não ser militar. Portanto, prejudica mais a ele do que propriamente o Dr. Marcos Mendes. E vamos agora para o tema europeu. Já temos a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, em linha. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, tem em mãos uma crise. Ontem vimos o até agora número 2 do PSOE, Santos Sardán, ser preso preventivamente na sequência de suspeitas de corrupção. Catarina Martins, bem-vinda a este Casa Comum. Temos mais um episódio, pergunto-lhe, de sobrevivência política de Pedro Sánchez. Bem, boa tarde. Antes de mais, realmente a situação em Espanha está muito complexa. Acho que temos que ter alguma calma para perceber o que vai acontecer. Nós, com certeza, lembramos todos que o PP, que é o partido que hoje está a cavalgar o caso de corrupção contra o PSOE, bem, o governo do PP de Mariano Rajoy caiu por causa de casos de corrupção. Caso Gürtel, sim. Também sabemos da história, infelizmente, de alguma instrumentalização da justiça espanhola do ponto de vista político. Houve casos, aliás, que envolveram o Podemos, etc., em que depois se veio a descobrir que houve uma instrumentalização da justiça, e, portanto, isso também é certo. Mas é verdade que este caso contra o PSOE, contra o número 2 de Sánchez, parece um caso grave. E eu acho que, a comprovar-se a gravidade deste caso, será muito difícil ao governo de Sánchez manter-se. Como digo, é preciso ainda aguardar para compreender exatamente o que vai acontecer e todos os contornos deste caso, mas é realmente uma situação muito difícil e é uma situação muito perigosa que acaba por aproveitar a extrema-direita, porque sabemos que a extrema-direita convive muito bem com a corrupção, ou seja, tem um discurso contra a corrupção, embora depois tenha os regimes mais corruptos, não é? Eu estive recentemente na Hungria, bem, o regime de Orbán, que é o grande apoiante da extrema-direita europeia, é o regime da corrupção, mas a verdade é que a extrema-direita ganha com este tipo de discurso e, portanto, eu diria que se o PSOE tem realmente responsabilidades em tudo isto, não esteve muito mal só para com, enfim, o que seria a lei e a legalidade exigida a todos, esteve muito mal para com toda a gente que quer que haja alternativa na Europa e o governo de Espanha podia representar essa alternativa. Mas, como digo, acho que temos que esperar para sabermos um pouco mais do que está a acontecer. Aqui, Catarina Martins, fica também um pouco em causa o Sumar, que é um dos partidos que faz coligação com Pedro Sánchez e o PSOE. O Sumar tem uma posição um pouco complexa, sim, ou seja, o governo é apoiado por vários partidos, só o Sumar dos partidos que apoiam o PSOE é que está no governo, não é? Outros partidos não estão no governo e optaram por, apoiando e negociando o governo, manter uma postura de tensão crítica, não é? E, portanto, estão muito mais distantes destes casos. É verdade que a posição do Sumar fica muito complicada e, aliás, vimos como um pouco por toda a Europa, partidos ligados aos verdes europeus, que assumiram esta mesma postura, acabaram muitas vezes por se também prejudicar neste tipo de acordos. Como digo, eu gostava que tivéssemos uma boa notícia e que nada disto fosse exatamente o que parece, mas temo muito por aquilo que está a acontecer. Mariana Vieira da Silva, a Espanha é um dos poucos países da União Europeia onde os socialistas estão no poder. Pergunto-lhe se é uma questão de tempo. Bom, para já boa tarde à Catarina Martins e concordo muito com o que ela disse. Ainda temos que esperar algum tempo para termos mais certezas, mas de facto Pedro Sánchez está numa situação muitíssimo difícil, não só porque a coligação já era precária no sentido de dizer que depende de muitos intervenientes, ou seja, já era difícil de, em todos os momentos, ter a concordância de todos os partidos que sustentam este governo, e o caso parece ser complexo. Eu não queria deixar de dizer que, apesar de tudo, em Espanha existe uma tradição um pouco diferente. Nós temos uma democracia mais ou menos com os mesmos anos, e eles tiveram 7 presidentes do governo e nós 18 primeiros-ministros. E, portanto, a maturidade com que gerem crises, o tempo que esperam para ter a certeza que elas têm um peso suficiente para que os governos caiam é muito distinta. Isto foi visível em alguns anos
recentes e também o ritmo de dissoluções é bastante menor. E, portanto, e por isso talvez também se tenha dito ao longo dos últimos anos que Sanches parece ter sete vidas como os gatos. Não sei se esta é o caso número 8, onde não se confirma, mas a situação é muito difícil e confirma, revendo-me no que disse a Catarina Martins, da forma bastante desigual como este tipo de casos acaba por afetar os partidos de direita e os partidos de esquerda, confirma uma crise severa da social-democracia na Europa, deixando um espaço importante do enquadramento das nossas democracias, que sempre tem sido alguma capacidade de comunhão de grandes objetivos entre os maiores grupos europeus, numa situação muito difícil, e por isso é com muita preocupação e também algum choque face a alguns dos detalhes que de vez em quando vêm a público. Aguardo e, desse ponto de vista, elogio os espanhóis, porque em Portugal um caso deste tipo, a primeira notícia teria consequências e aqui não é isso que se está a passar. Era um casão. Eduardo Pacheco, este é um caso muito semelhante, aliás, a Catarina Martins há pouco falava disso, que ao que tivemos com o PP espanhol, era Rajoy, há mais de 10 anos, creio, ou perto de 10 anos, e o caso Gürtel. Os ditos partidos tradicionais, como o PSOE e o PP espanhol, andam há anos a abrir caminho aos partidos antissistema, neste caso como o Vox, saído precisamente do PP. Eu não tenho dúvida, eu também um cumprimento à Catarina Martins, eu não tenho dúvida que os partidos tradicionais, ao se deixarem envolver nestes casos, a partir do momento em que são grandes responsáveis seus, que são envolvidos e que são responsabilizados, abrem espaço ao discurso da extrema-direita, nós aqui em Portugal tínhamos muitas vezes essa noção. Dizíamos que aparecia mais um caso qualquer, isto são votos para o Chega. Era o comentário comum. E, portanto, isso acontece o mesmo em Espanha, por isso é que o Vox vai subindo cada vez que há casos destes. Quer com o PP, quer agora com o PSOE. Mas dizer o seguinte, agora eu tenho a péssima impressão do presidente do governo espanhol. Acho que é o pior presidente do governo da democracia espanhola e isto não tem nada a ver com a ideologia, quer dizer, comparar Sanches com Zapatero ou com González não tem nada a ver. Ele faz tudo o que tiver para estar no poder, seja para viciar eleições internas como dá suspeitas, seja vender a mãe se for preciso. E por isso é que está tudo acusado na família. Não sei se o gato também já está acusado de corrupção, mas o resto da família já ninguém está de fora. E portanto é do pior. Será que os outros partidos são disponíveis a tapar os olhos? Podem tapar os olhos, vão ser responsabilizados, não tenho dúvida nenhuma, quando houver um ato eleitoral, porque chegou ao fim o reinado de Pedro Sanches. Tanta trafolhice tinha que acabar algum dia e vai acabar rapidamente. Agradeço aos três, a eurodeputada Catarina Martins e também a Eduardo Pacheco e Mariana Vieira da Silva, por mais uma edição do Casa Comum. Aqui tivemos a gravação vídeo de Beatriz Pereira e também a gravação áudio de Rui Glória. Na próxima semana regressamos já com a edição de José Pedro Frazão.